Eu aceitei aquele emprego porque precisava de dinheiro. Sem drama, sem mistério. Contas atrasadas, aluguel subindo, vida apertando o pescoço. Quando vi o anúncio de vigilante noturno, salário de $22 por hora, escala tranquila, pensei que tinha tirado a sorte grande. O prédio ficava numa área quase esquecida de Cleveland, Ohio. Um quarteirão inteiro cercado por grades enferrujadas, árvores secas e postes que mal iluminavam a calçada. Durante o dia, parecia apenas mais um prédio comercial abandonado. À noite ele parecia observar quem se aproximava. No primeiro dia, o supervisor me entregou as chaves e um rádio velho. Ele evitava contato visual. Isso me incomodou mais do que o prédio em si. Você só precisa ficar no térreo, olhando as câmeras, disse ele. Nada de patrulha nos andares. E se eu ouvir algo? Ele hesitou por um segundo longo demais. Anota no relatório. Só isso. Nenhuma explicação. A sala de monitoramento era pequena demais para aquele prédio enorme. Uma mesa metálica, uma cadeira dura, 6 monitores antigos e uma luz fluorescente que zumbia o tempo todo. O cheiro era uma mistura de poeira, mofo e café esquecido. Não importava quanto tempo eu ficasse ali, parecia que o ar nunca se renovava. As primeiras noites foram estranhamente silenciosas. Silêncio demais. Não o tipo normal, mas aquele que faz qualquer barulho parecer uma ameaça. Um estalo distante virava um susto. Um rangido virava alerta. Na terceira noite, eu já estava cansado. Olhos ardendo, corpo pesado. Eram 2h40 da manhã quando ouvi o primeiro barulho claro. Um som metálico, seco, vindo de algum andar acima. Não era vento. Não era dilatação do prédio. Aquilo soou como um passo. Meu corpo inteiro gelou. Fiquei parado, segurando a respiração, esperando ouvir de novo. Nada. O silêncio voltou, ainda mais pesado. Abri o relatório para escrever algo, mas minhas mãos tremiam. Decidi olhar as câmeras antes. Câmera 1, sala de monitoramento, tudo normal. Câmera 2, escada de incêndio, vazia. Câmera 3, estacionamento subterrâneo, completamente deserto. Câmera 4, corredor do 8º andar. Foi aí que a imagem tremeluziu. Um chiado rápido, quase imperceptível. Quando estabilizou, algo estava errado. No meio do corredor, havia uma sombra. Não era reflexo. Não era falha de luz. Ela estava ali, sólida demais para ser ignorada. Alta, estreita, escura como se absorvesse a iluminação ao redor. Não dava para distinguir rosto, roupas ou qualquer detalhe humano. Meu coração começou a bater forte. Cheguei mais perto da tela, sentindo o estômago embrulhar. A sombra não se mexia, mas a sensação era clara, ela estava consciente. Peguei o rádio, tentando manter a voz firme. Central, aqui é o vigilante do prédio da Franklin Street. Tem algo estranho na câmera 4. Só chiado. Central? Insisti. Nada. Nesse momento, senti algo mudar no ar. Um frio diferente, que não vinha do ambiente, mas de dentro. Aquela sensação horrível de estar sendo observado. A nuca arrepiou, os pelos do braço levantaram sojinhos. Voltei os olhos para a câmera 4. A sombra parecia mais próxima. Não vi ela andar. Não vi ela se mover. Mas a distância era menor. Como se o tempo tivesse sido cortado. Olhei o relógio do sistema, 3h17. Todas as câmeras piscaram ao mesmo tempo. A sala ficou escura por um segundo que pareceu uma eternidade. Quando as imagens voltaram, o corredor estava vazio. Soltei o ar que nem sabia que estava segurando. Até perceber algo pior. Na câmera 1, a que mostrava a sala onde eu estava, havia uma figura atrás da cadeira. Alta. Parada. Escura demais para ser sombra comum. Ela ocupava o espaço como se sempre tivesse pertencido ali. Meu corpo travou. Não consegui virar o rosto. O medo era tão intenso que doía fisicamente. O som do meu próprio coração parecia ecoar pela sala. Lentamente, meus olhos caíram no reflexo preto de um monitor desligado à minha frente. E ali, eu vi. A sombra não estava mais só na câmera. Ela estava atrás de mim. Respirando. Eu não virei o rosto. Juro que tentei, mas meu corpo simplesmente não respondeu. Era como se algo tivesse desligado meus músculos do pescoço. A única coisa que eu conseguia fazer era respirar curto, rápido, sentindo o ar gelado arranhar a garganta. No reflexo do monitor desligado, a sombra continuava ali. Parada. Paciente. O mais assustador não era a presença em si.
Era o silêncio absoluto. Nenhum som de passos, nenhuma respiração audível, nenhum ruído sobrenatural exagerado. Só aquela sensação sufocante de que eu estava sendo analisado, como um inseto preso num pote. Fechei os olhos com força. Contei até 3. Quando abri, a cadeira atrás de mim estava vazia. Virei o corpo num pulo, quase derrubando tudo da mesa. Nada. Sala vazia. Porta fechada. Tranquei na hora, mesmo sabendo que aquilo não ia adiantar porcaria nenhuma se aquilo resolvesse voltar. Meu reflexo no vidro da porta estava pálido, olhos arregalados, suor escorrendo pela testa. Pensei seriamente em pegar minhas coisas e ir embora. Mas aí veio aquela ideia idiota, típica de quem tenta racionalizar o impossível. Talvez eu esteja ficando maluco. Falta de sono, prédio estranho, mente pregando peça. Sentei de novo, tremendo. Olhei para as câmeras. Todas normais. Exceto uma. A câmera 6, que quase nunca era usada, mostrava uma área que eu nem lembrava de ter visto antes. Um corredor estreito, sem janelas, com paredes manchadas e uma porta metálica no fundo. No canto da tela, uma identificação antiga. Subnível B, arquivo. Aquilo não fazia sentido. No mapa do prédio que me deram, não existia subnível B. A imagem começou a apresentar pequenas interferências. Chiados. Linhas horizontais. E então, a porta no fundo do corredor apareceu aberta. Eu tinha certeza absoluta de que ela estava fechada antes. Senti um nó no estômago. A câmera se aproximou sozinha. Não houve comando meu. Não toquei em nada. O zoom foi lento, quase cuidadoso, como se alguém estivesse operando aquilo do outro lado. Dentro da sala, dava para ver estantes cheias de caixas, arquivos antigos, pastas amareladas pelo tempo. E no meio do cômodo, algo pendurado no teto. Demorei alguns segundos para entender o que era. Era uma câmera. Antiga. Igualzinha às que eu usava no prédio. Só que aquela estava suja, manchada, com marcas de ferrugem. E apontava direto para onde eu estava sentado. Meu estômago virou. O rádio, que estava mudo desde o início do turno, chiou de repente. Quase caí da cadeira. Não devia estar vendo isso. A voz saiu cortada, distorcida, mas humana. Alô? Quem tá falando? Gritei, já sem me importar com nada. Silêncio. Depois, um clique seco. Como alguém desligando algo antigo. As luzes da sala piscaram. Uma vez. 2. Na terceira, apagaram de vez. Fiquei no escuro total. Só os monitores continuavam ligados, iluminando o ambiente com aquela luz azulada doentia. Na câmera 6, a imagem mudou. Agora mostrava a sala de monitoramento. A minha sala. Eu me vi sentado ali, de costas, exatamente como estava naquele momento. A imagem tinha um pequeno atraso, coisa de 2 ou 3 segundos. Era como assistir a mim mesmo no passado imediato. Atrás de mim, a sombra voltou a aparecer. Mas agora, dava para notar mais detalhes. Ela não era totalmente amorfa. Tinha proporções humanas. Ombros largos demais. Cabeça levemente torta. E algo parecido com um sorriso, um recorte mais escuro onde deveria estar a boca. Meu corpo travou de novo. A sombra, na câmera, se inclinou lentamente em direção ao meu ouvido. E então, no exato momento em que ela parecia sussurrar algo para o eu da tela, eu senti um sopro gelado encostando no meu ouvido de verdade. E uma voz baixa, rouca, como se viesse de dentro das paredes, murmurou: "Turno da noite, nunca termina." As luzes voltaram de uma vez. A câmera 6 ficou preta. Todas as outras mostravam corredores vazios. Fiquei ali, sentado, por longos minutos, sem coragem de me mover. Eu sabia, no fundo, que aquilo não tinha sido a última vez. O prédio não estava apenas vazio. Ele estava trabalhando comigo. Depois do que aconteceu, eu perdi completamente a noção de tempo. O relógio ainda marcava números, mas eles já não significavam nada. Minutos se arrastavam como horas, e às vezes eu piscava e sentia que tinha passado tempo demais sem perceber. Era como se o prédio estivesse dobrando a madrugada, esticando aquele turno só para me manter ali dentro. Meu corpo doía. Não de esforço físico, mas de tensão. Ombros travados, mandíbula rígida, cabeça pulsando. Eu sentia o cheiro do prédio mais forte agora. Poeira velha, metal frio, algo levemente azedo, como papel apodrecendo. Um cheiro de coisa guardada tempo demais. Tentei me convencer de que, se eu aguentasse até às 6, tudo acabaria. Era isso que me mantinha sentado naquela cadeira.
Mas, no fundo, eu já desconfiava que o horário era só um detalhe. O prédio não funcionava no mesmo ritmo do resto do mundo. Às 4h12, a câmera 6 ligou sozinha de novo. O subnível B parecia mais real agora. Mais sólido. Como se estivesse se aproximando da superfície. A porta metálica estava escancarada, e o corredor estreito parecia mais comprido do que antes, como se não tivesse fim. As luzes lá embaixo piscavam num ritmo lento, quase respirando. O zoom começou outra vez, mas agora eu não lutei contra. Era inútil. A câmera mostrava as estantes cheias de caixas, cada uma etiquetada com nomes, datas, horários de turno. Algumas caixas tinham avisos rabiscados: não desligar, observação incompleta, turno interrompido. Foi quando vi meu nome. Meu nome completo, sem erro. Caixa aberta. Dentro, relatórios escritos por mim, com datas daquela mesma semana. Fotos minhas chegando pro trabalho, sentado na cadeira, olhando exatamente para a câmera naquele momento. Algumas fotos mostravam meu rosto de um ângulo impossível, como se alguém estivesse agachado ao meu lado, me observando de perto. Meu estômago revirou. O rádio chiou mais forte dessa vez. Você demorou para perceber, disse a voz masculina, cansada, quase resignada. Quem é você? Perguntei, com a garganta seca. Fui você, em outro turno. A voz soltou uma risada fraca. Vigilante. Noturno. Precisando de dinheiro. Ele começou a falar, e enquanto falava, a câmera mostrava imagens antigas. Outros homens sentados naquela mesma cadeira. Roupas diferentes, épocas diferentes. Todos com o mesmo olhar cansado. O mesmo medo contido. Esse prédio foi usado para arquivamento de casos internos, explicou. Experimentos psicológicos, vigilância ilegal, observação prolongada. Gente que ninguém ia procurar. Quando fecharam, algo ficou. As luzes da sala começaram a piscar lentamente. Eu senti a presença atrás de mim de novo. Não precisava olhar. O ar estava mais frio ali. Mais denso. As câmeras não servem para vigiar o prédio, a voz continuou. Servem para escolher quem fica. Quem aguenta ver. Quem continua olhando. A câmera ligou sozinha. Na tela, eu aparecia sentado, mas algo estava errado. Meus movimentos estavam atrasados. Às vezes, o eu da tela mexia antes de mim. Atrás de mim, a sombra agora tinha contornos quase definidos. Ombros largos, cabeça torta, um sorriso escuro demais para ser humano. Tem como sair disso? Perguntei, já sabendo a resposta. A voz demorou a responder. Tem. Mas alguém precisa fechar o turno. O relógio marcou 5h59. Senti uma mão tocar meu ombro. Não foi agressivo. Foi firme. Familiar. Como um colega assumindo o posto. Meu corpo inteiro travou. A sombra se inclinou, e pela primeira vez eu ouvi claramente sua voz, não pelos ouvidos, mas direto na cabeça. Obrigado por cobrir o turno. As câmeras começaram a desligar uma a uma. A última imagem foi a da câmera 1, mostrando a sombra sentando na cadeira, usando meu rosto como molde. Às 6h em ponto, a porta destrancou. A luz da manhã entrou como se nada tivesse acontecido. O prédio parecia comum. Morto. Saí sem correr, sem olhar para trás. Eu sabia que, se olhasse, talvez não conseguisse sair. Nunca mais voltei. Mas às vezes, de madrugada, acordo com a sensação de estar sendo observado. E juro que, no reflexo escuro da tela do meu celular desligado, eu ainda vejo alguém sentado naquela cadeira. Trabalhando. Trabalhar no atendimento de emergência durante a madrugada não te deixa mais corajoso. Faz o contrário. Você passa a ter medo das coisas pequenas. Do silêncio. Das pausas longas demais. Do jeito que algumas pessoas respiram antes de falar. Depois de quase 2 anos naquele emprego, eu já tinha aprendido que o verdadeiro terror não vem de gritos, mas de quem fala baixo demais. O centro de chamadas ficava num prédio antigo de Chicago, longe das áreas turísticas. Nenhuma janela que abrisse de verdade. Só vidro grosso e escuro, como se o mundo lá fora fosse algo que não importava mais depois da meia-noite. A sala era grande, cheia de baías, mas a noite parecia encolher. O som constante do ar-condicionado misturado com o bip distante de outros atendimentos criava um fundo sonoro irritante, quase hipnótico. Naquela noite, desde que entrei no turno, algo parecia fora do lugar. Não era movimento. Pelo contrário. Estava calmo demais. Nenhuma ligação por quase 1 hora inteira. Nem as chamadas falsas de sempre.
Olhei em volta e notei que outros atendentes também estavam inquietos. Ninguém conversava. Ninguém ria. Era como se todo mundo estivesse esperando algo, sem saber exatamente o que. O relógio digital vermelho na parede marcava 3h08. Eu mexia no copo de café já frio, tentando espantar o sono, quando senti aquele arrepio estranho subir pela nuca. Não tinha motivo. Nenhum barulho diferente. Nenhuma luz piscando. Só aquela sensação desconfortável de que algo estava prestes a acontecer. Às 3h12, o telefone tocou. Linha 3. O visor piscou, chamada entrante, número restrito. Suspirei, ajustei o headset e atendi no automático, com a voz treinada de quem já repetiu aquela frase milhares de vezes. Serviço de emergência, qual é a sua ocorrência? Silêncio. Mas não era um silêncio vazio. Era um silêncio cheio de fundo, como se a ligação estivesse conectada a um lugar fechado, abafado. Segundos passaram. Alô? Chamei. Foi então que ouvi a respiração. Baixa, trêmula, irregular. Uma respiração de quem tenta não chorar para não fazer barulho. O som vinha abafado, como se o telefone estivesse coberto por tecido. Senhora, você precisa falar comigo, disse, agora mais atento. Houve um estalo seco do outro lado. Madeira rangendo. Algo sendo empurrado. A respiração acelerou. Ele, a voz feminina surgiu fraca, quase quebrada. Ele ainda tá aqui. Meu corpo inteiro entrou em alerta. Quem ainda está aí com você? Onde você está agora? Silêncio. Depois, um sussurro. Na casa. Qual casa? Me diga o endereço, por favor. A mulher respirou fundo, como se estivesse tentando lembrar algo que não fazia sentido. A casa não deixa ele sair, disse. Nem a gente. Aquilo me gelou. Olhei para a tela de rastreamento. Nenhuma localização. Nenhuma torre identificada. Era como se a ligação estivesse vindo de lugar nenhum. Senhora, eu preciso do endereço agora, repeti, já sentindo a garganta seca. Ela começou a chorar baixo. Já tentaram antes, murmurou. Sempre cai. Olhei para o relógio. 3h16. Cai quando? Perguntei. A resposta veio junto com a mudança do minuto no relógio da parede. 3h17. A ligação chiou forte. Pensei que tinha caído. Mas, em vez disso, ouvi um clique suave. Como se alguém tivesse atendido, do outro lado da linha. Uma voz masculina entrou na chamada. Grave. Cansada. Sem pressa. Não manda ninguém, disse ele. Não adianta. Meu coração disparou. Senhor, quem é você? Perguntei, digitando rápido para tentar rastrear a origem. O sistema ignorava completamente aquela chamada. Não aparecia em nenhum mapa. Nenhum registro novo era criado. Você não devia ter atendido, a voz continuou. Agora ele sabe que você escuta. Quem é ele? Perguntei, quase sussurrando. O som de fundo mudou. Já não era só respiração. Ouvi algo se movendo. Passos lentos, arrastados, sobre algo macio. Carpete velho. Muito perto do telefone. A mulher voltou a falar, em pânico contido. Ele não gosta quando a gente fala com vocês. Então, de repente, um estalo alto. A ligação caiu. Fiquei parado, olhando para a tela, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Marquei no sistema como ligação interrompida, respirei fundo e tentei seguir em frente. Mas o cronômetro da chamada não parou. Ele continuava contando. 1 minuto. 2. 3. Tentei encerrar manualmente. O sistema travou. A ligação permanecia ativa, como se alguém ainda estivesse do outro lado. Foi quando o telefone tocou novamente. Linha 3. Mesmo número restrito. Mesmo registro aberto. E antes que eu atendesse, o headset chiou. E alguém, com aquela mesma voz cansada, sussurrou lentamente. Agora, você faz parte do horário. Depois daquela ligação, nada voltou ao normal. Não só para mim. A sala inteira parecia diferente, como se o ar tivesse ficado mais pesado. Eu tirei o headset devagar, sentindo ouvidos unir, e fiquei alguns segundos olhando pro nada. O telefone da linha 3 continuava aceso, o visor marcando uma chamada ativa que ninguém conseguia encerrar. Levantei da cadeira e fui até a supervisora da madrugada, a Karen. Ela já trabalhava ali há mais de 15 anos e tinha aquela postura de quem já viu de tudo. Quando mencionei a ligação, o rosto dela mudou. Não muito, mas o suficiente. Número restrito? Ela perguntou,
fingindo calma demais. Sim. E o sistema não rastreia. Ela respirou fundo, olhou em volta para ver se alguém estava escutando e falou baixo. Você não devia ter atendido depois das 3 horas. Aquilo me gelou. Como assim? Existe um protocolo antigo, ela disse. Ligações que entram às 3h17, a gente ignora. Isso não faz sentido, respondi. É emergência. Ela me encarou por alguns segundos longos demais. Nem tudo que liga aqui quer ser socorrido. Voltei para minha baia com a cabeça girando. O cronômetro da chamada ainda contava. 15 minutos. 20. Era impossível. Tecnicamente impossível. Tentei desligar de novo. Nada. Tentei transferir. O sistema travou. Foi então que percebi algo pior. O histórico da linha 3 começou a se preencher sozinho. Chamadas antigas apareceram na tela, uma atrás da outra. Todas com o mesmo horário, 3h17. Datas diferentes. Anos diferentes. Algumas iam até a década de 90. Cliquei em uma delas. O áudio abriu automaticamente. Era a mesma mulher. Mesma respiração. Mesma frase, ele ainda tá aqui. Senti o estômago embrulhar. Pulei de gravação em gravação. Em algumas, a voz masculina entrava depois. Em outras, só dava para ouvir passos, respiração, silêncio pesado. Em várias, a ligação terminava abruptamente. E em todas, o operador não voltava a atender depois daquela noite. Uma sensação horrível começou a se formar na minha cabeça. Levantei de novo e fui até o quadro de turnos antigos, perto da sala dos supervisores. Nomes riscados. Anotações vagas. Transferido. Afastamento. Não retornou. Comecei a ligar os pontos. Voltei correndo para minha mesa. O telefone tocou. Linha 3. Dessa vez, atendi quase por reflexo. Serviço de emergência, falei, mas minha voz saiu fraca. Não era a mulher. Você ouviu os outros, né? Disse a voz masculina, mais clara agora. Mais próxima. Quem é você? Perguntei. Alguém que atendeu tempo demais. O som de fundo era diferente. Não parecia mais uma casa. Parecia um espaço fechado, grande demais. Eco distante. Como um porão vazio. Essa ligação não vem de um lugar, ele continuou. Vem de um horário. Que horário? O que não acaba. As luzes da sala piscaram. Algumas telas desligaram por um segundo. Ninguém parecia notar. Olhei em volta. Os outros atendentes continuavam trabalhando, alheios, como se aquela ligação fosse só minha. Por que comigo? Perguntei. Houve uma pausa. Por que você escutou até o fim? Ouvi a respiração da mulher de novo, mas agora parecia mais próxima do telefone. Ele tá mais perto hoje, ela sussurrou. Meu corpo inteiro travou. Onde você está? Perguntei, insistindo. Na mesma casa, respondeu a voz masculina. Mas ela muda. Cada vez que alguém atende. O som de passos ficou mais forte. Lentos. Arrastados. Pareciam circular o telefone. Quando dá 3h17, ele disse, alguém sempre escuta. E quando alguém escuta, a casa ganha mais um quarto. A ligação chiou alto. O relógio da parede marcou 3h16. Não atende de novo, a voz falou, quase em tom de aviso. Se tocar, deixa tocar. O relógio virou. 3h17. O telefone começou a tocar sozinho. Não só a linha 3. Outras linhas começaram a piscar ao mesmo tempo. O som dos toques se misturou, criando um ruído ensurdecedor. E no meio daquele caos, no meu headset, alguém sussurrou, bem perto do meu ouvido. Agora a casa sabe seu nome. Quando todas as linhas começaram a tocar ao mesmo tempo, eu entendi que não era mais só comigo. O barulho tomou a sala inteira, um coro metálico e insistente que atravessava o crânio. Mesmo assim, ninguém além de mim parecia reagir. Os outros atendentes continuavam sentados, digitando, falando normalmente, como se só eu estivesse ouvindo aquilo. Arranquei o headset da cabeça, mas o som continuou. Não vinha mais do equipamento. Vinha de dentro da sala. Das paredes. Do chão. A supervisora passou por trás da minha baia e não demonstrou surpresa alguma. Só parou, colocou a mão no meu ombro e falou baixo. Já passou das 3h17, né? Eu só conseguia sentir. Então agora é com você, ela disse. Sempre é. Antes que eu perguntasse qualquer coisa, ela se afastou. Notei que o nome dela não aparecia mais no painel de supervisão.
Nem o de mais ninguém acima de mim. Só o meu. As linhas pararam de tocar todas ao mesmo tempo. Ficou apenas uma ativa. Linha 3. Atendi. O som que veio do outro lado não foi voz. Foi ambiente. Um silêncio grande demais, profundo demais. Como estar dentro de um cômodo vazio, mas sabendo que algo respirava junto com você. Você demorou, disse a voz masculina, agora clara, firme. A casa não gosta de esperar. O que é essa casa? Perguntei, sentindo a garganta fechar. Houve um rangido distante. Madeira antiga. Não é um lugar fixo, ele respondeu. É um acúmulo. Cada ligação atendida vira um espaço novo. Cada operador, um morador. As telas à minha frente começaram a mudar. Os mapas da cidade deram lugar a imagens granuladas, corredores estreitos, portas numeradas, escadas que pareciam não levar a lugar algum. Tudo filmado do mesmo jeito. Câmeras presas no teto. Ângulos de vigilância. Isso não é real, murmurei. É registrado, ele corrigiu. E isso basta. A voz da mulher voltou, mais próxima, menos assustada. Cansada. Eu também achei que dava para desligar, ela disse. No começo, só doía a cabeça. Vi uma imagem se formar numa das telas. Uma sala parecida com a minha, mas mais antiga. Telefones analógicos. Um operador sentado. Ele olhava fixamente para a câmera, como se estivesse me vendo agora. Ele foi o primeiro, disse a voz masculina. Anos 80. Turno da madrugada. Atendeu quando não devia. E vocês nunca desligaram? Perguntei. Não dá para desligar um horário, respondeu a mulher. Dá só para ocupar. O relógio da parede piscou. 3h17 apareceu de novo, mesmo sabendo que já era quase 5 da manhã. O tempo tinha dobrado sobre si mesmo. Senti o ar ficar pesado. Difícil de puxar. Como se a sala estivesse encolhendo devagar. O que acontece comigo agora? Perguntei, já sabendo a resposta. Houve silêncio. Depois, a voz masculina falou, quase gentil. Você segura a linha. As luzes começaram a apagar uma a uma, mas as telas continuavam ligadas. Vi nomes surgirem nelas. Datas. Horários. Chamadas atendidas. No final da lista, meu nome apareceu. Se eu não atender mais ninguém? Tentei. Alguém sempre atende, respondeu ele. Mas a casa prefere quem já escutou. O telefone vibrou de novo. Linha 3. Tem alguém ligando, falei, com a voz falhando. Sempre tem, disse a mulher. É por isso que nunca acaba. Atendi. Do outro lado, ouvi minha própria respiração. Atrasada. Como um eco. Serviço de emergência, disse a voz. Era minha. Soltei o headset, apavorado. As telas mostraram a imagem de uma sala idêntica à minha, mas vazia. Só o telefone tocando. Alguém precisa estar aí, disse a voz masculina. Senão a casa começa a ligar sozinha. As luzes se apagaram de vez. Quando acordei, era manhã. Eu estava sentado na minha cadeira, headset no lugar, café frio na mesa. O relógio marcava 6 horas. O turno tinha acabado. Ninguém comentou nada. Meu nome ainda estava na escala. Voltei para casa achando que tinha sido um surto. Mas, naquela noite, às 3h17, meu celular vibrou. Número restrito. Atendi sem perceber. E ouvi alguém perguntar, do outro lado da linha. Serviço de emergência, qual é a sua ocorrência? Hospital muda quando anoitece. Não é força de expressão. É como se o prédio respirasse diferente depois da meia-noite. Eu aprendi isso rápido demais. Trabalhava como técnico de enfermagem num hospital público antigo, nos arredores de St. Louis, Missouri, daqueles construídos quando ainda se acreditava que luz fraca economizava energia e corredores longos facilitavam a circulação. À noite, aquilo virava um labirinto. Meu turno começava às 23 horas e terminava às 7 horas. O famoso turno que ninguém quer, mas todo mundo acaba pegando um dia. No começo, eu achava que o cansaço explicava tudo. Os ruídos que não tinham fonte, o elevador abrindo sozinho, a sensação constante de estar sendo observado. Só que algumas coisas não se encaixavam nem no pior dos surtos de sono. Na terceira semana, reparei que sempre havia um nome repetido nas conversas do noturno. Mark. O Mark já passou aqui? Perguntavam. O Mark ficou responsável por esse corredor. Depois confere com o Mark. Eu procurava na escala colada na parede da copa. Nada. Nenhum Mark. Nenhum Harris. Nenhuma variação.
Na primeira vez que perguntei, ninguém respondeu direito. Desviavam o olhar, mudavam de assunto, fingiam não ouvir. Aquilo me incomodou mais do que qualquer barulho estranho. Hospital é cheio de fofoca. Se todo mundo evita um assunto, é porque tem coisa errada. Foi numa madrugada abafada, perto das 2h40, que vi ele pela primeira vez. Eu empurrava um carrinho de medicação pelo corredor C, o mais antigo do hospital, onde as lâmpadas piscavam e o chão rangia sob o peso. No fim do corredor, perto da sala de materiais, tinha alguém parado. De costas. Uniforme azul, igual ao meu. Ombros caídos, postura cansada, como quem já tinha passado da hora de ir embora. Oi, chamei, achando que fosse outro técnico. Você é o Mark? Ele não se virou. Achei que estivesse usando fone. Dei mais alguns passos. O ar ali estava estranho, frio demais, como se o ar-condicionado estivesse direcionado só para aquele ponto. Quando cheguei perto o suficiente para tocar no ombro dele, não tinha ninguém. Não ouvi passos. Não ouvi porta. Simplesmente não tinha ninguém ali. Naquela noite, tentei racionalizar. Cansaço. Reflexo. Jogo de luz. Sempre tem uma explicação confortável quando a gente quer continuar funcionando. Mas o nome dele começou a aparecer em lugares impossíveis. Relatórios assinados à mão, com letra antiga. Solicitações feitas no sistema com login ativo durante a madrugada. Anotações nos quadros brancos dos corredores, Mark passou aqui, paciente estável. Quando criei coragem e perguntei a um enfermeiro mais velho, ele ficou pálido. Cara, você viu ele, né? Vi quem? Perguntei, mesmo já sabendo. Ele respirou fundo, olhou para os lados e falou baixo. Mark Harris morreu nesse hospital. 3 anos atrás. Plantão da noite. Corredor C. Infarto fulminante. Meu estômago revirou. Então quem assina essas coisas? Ninguém sabe, ele respondeu. Só, não mexe com isso. Todo mundo que tenta entender demais acaba pedindo transferência. Na madrugada seguinte, fui escalado exatamente pro corredor C. Os pacientes estavam inquietos. Botões de chamada tocavam sem motivo. Um senhor no leito 309 acordou gritando que o enfermeiro cansado tinha passado por ali. Não existia nenhum enfermeiro escalado naquele horário além de mim. Às 3h12, o carrinho de medicamento se moveu sozinho alguns centímetros. O silêncio ficou pesado. Denso. Difícil de respirar. Mark? Falei, sem pensar. As luzes piscaram uma única vez. No reflexo escuro da porta de emergência, vi alguém atrás de mim. Uniforme azul. Crachá pendurado. O nome estava ilegível, mas a foto parecia antiga demais. Quando virei, não tinha ninguém. O rádio preso no meu jaleco chiou sozinho. Uma voz masculina, cansada, profissional, falou baixo. Fique atento no leito 312, piora sempre depois das 3. Era exatamente a voz que eu tinha ouvido na primeira madrugada. A voz de alguém que, oficialmente, nunca saiu daquele turno. Depois daquela madrugada, eu tentei fingir que nada tinha acontecido. É o que a gente faz para sobreviver em hospital. Empurra o medo para debaixo do jaleco e continua andando. Só que o problema do turno da noite é que ele devolve tudo em silêncio. E o silêncio, naquele hospital, já não era normal fazia tempo. Passei a evitar o corredor C sempre que podia. Mas o prédio parecia perceber isso. Minhas escalas começaram a mudar sozinhas. Quando eu chegava para bater o ponto, meu nome já estava escrito a caneta no quadro do C, mesmo quando o supervisor jurava que não tinha sido ele. Sempre a mesma letra. Antiga. Pressionada demais no quadro branco, como se quem escrevesse tivesse mão pesada, ou pressa. Na terceira noite seguida no mesmo corredor, decidi investigar os arquivos antigos. Desci pro subsolo pouco depois das 2 horas. A sala de prontuários ficava num setor que quase ninguém frequentava mais. O elevador demorou tempo demais para chegar, e quando chegou, a luz interna piscava fraca, deixando tudo com aquele tom amarelado de coisa envelhecida. O subsolo cheirava a poeira e produto químico antigo. Abri os armários de metal rangendo, pastas empilhadas sem ordem aparente. Procurei pelo nome Mark Harris. No começo, nada. Como se ele nunca tivesse existido oficialmente. Quando já estava quase desistindo, encontrei uma pasta mais grossa, sem código digital, só etiqueta escrita à mão. O nome dele estava ali. Data de admissão. Função, técnico de enfermagem noturno. Observação em vermelho, histórico de turnos excessivos. Continuei folheando.
Mark fazia dobras seguidas. Muitas. Turnos que ultrapassavam 16 horas. Anotações de supervisores pedindo para ele descansar. Relatos de colegas dizendo que ele não queria ir embora e insistia em cobrir setores vazios. O último registro me gelou. Ocorrência, 3h18 da manhã. Funcionário encontrado desacordado no corredor C. Tentativas de reanimação sem sucesso. 3h18. Meu estômago embrulhou. Sempre depois das 3. Sempre naquele horário maldito. Quando fechei a pasta, ouvi passos no corredor do subsolo. Lentos. Arrastados. Não tinham pressa. Era o tipo de passo de quem conhece bem o caminho. Apaguei a luz da sala e fiquei parado, segurando a respiração. Você não devia estar aqui embaixo, disse uma voz masculina, cansada, logo atrás da porta. Não precisei ver para saber quem era. Mark? Sussurrei, sentindo o corpo inteiro travar. A maçaneta girou devagar. Não abriu. Eu só tento manter tudo funcionando, ele respondeu. Se ninguém cuida, tudo desanda. As luzes do corredor começaram a piscar, uma por uma, se aproximando da sala onde eu estava. Cada estalo elétrico vinha acompanhado de um frio seco na espinha. Você já ficou depois do horário? Ele perguntou. Já sentiu que ainda tinha coisa para fazer? Engoli seco. Todo dia. Então você entende, ele disse. O turno não acaba só porque o relógio manda. A porta se abriu sozinha. O corredor estava vazio. Mas o ar ali fora parecia mais pesado, quase espesso. Dei 2 passos e senti como se estivesse entrando em outro ambiente. O hospital estava igual, e ao mesmo tempo não estava. As paredes pareciam mais estreitas. As lâmpadas mais fracas. As placas de sinalização antigas demais. Isso não é real, murmurei. É rotina, respondeu a voz, agora ecoando em todo o corredor. A casa precisa de alguém. O rádio no meu peito chiou. Voz de enfermeira, distante. Você pode cobrir o corredor C? O Mark avisou que você dá conta. Meu sangue gelou. Subi correndo pro andar principal. Os pacientes dormiam. O corredor C estava em silêncio absoluto. No quadro branco, uma nova anotação tinha surgido, Mark saiu mais cedo hoje. Mas eu sabia. Ele nunca saía. Às 3h17, senti uma mão fria tocar meu ombro. Fica tranquilo, sussurrou a voz cansada. Ainda não é sua vez, mas tá chegando. As luzes piscaram. E eu percebi que o hospital inteiro respirava no mesmo ritmo lento, como alguém que nunca termina o turno. Depois daquela madrugada, eu comecei a perceber que o hospital não funcionava mais por horários. Ele funcionava por desgaste. Quem aguentava menos, ficava mais. Quem tentava ir embora cedo demais, sumia da escala. Literalmente. Meu nome passou a aparecer em turnos que eu nunca tinha aceitado. Chegava em casa e dormia por horas, mas acordava mais cansado do que antes. Sonhava com corredores infinitos, luzes piscando, pacientes chamando por ajuda sem mover a boca. Em todos os sonhos, Mark estava lá. Sempre parado, observando, como se estivesse avaliando se eu já tinha passado do limite. Na 5ª noite seguida, quando cheguei ao hospital, percebi algo errado logo na entrada. O relógio da recepção marcava 3h17, mesmo sendo pouco depois da meia-noite. Ninguém parecia notar. A recepcionista sorria, digitava, tomava café. O tempo já tinha decidido onde queria ficar. No vestiário, encontrei meu armário aberto. Dentro, meu uniforme estava dobrado, mas não era o atual. Era um modelo antigo, igual ao que aparecia nas fotos de Mark nos arquivos. Azul mais escuro. Tecido pesado. Cheirava a produto de limpeza velho e algo metálico. Quando vesti, senti um peso estranho nos ombros. Como se o corpo estivesse assumindo uma postura que não era minha. No corredor C, tudo estava silencioso demais. Nenhum monitor apitando. Nenhum passo. Nenhum carrinho. As portas dos quartos estavam fechadas, mas sombras se moviam por baixo delas, lentas, como se alguém estivesse passando de um lado pro outro sem abrir. Você tá sentindo agora, disse a voz de Mark, atrás de mim. É assim que começa. O corpo aceita antes da cabeça. Ele apareceu ao meu lado, andando comigo, como se ainda fosse meu colega de turno. Agora dava para ver melhor o rosto. Não estava machucado. Estava, gasto. Olhos fundos, pele opaca, expressão de quem nunca descansou. Por que você não foi embora? Perguntei, tentando manter a voz firme. Porque sempre faltava alguém, ele respondeu.
Sempre tinha mais um paciente, mais um corredor, mais um pedido. As luzes começaram a apagar atrás de nós, corredor por corredor. À frente, permaneciam acesas. O hospital só deixava seguir numa direção. Às 3h16, todos os rádios começaram a chiar ao mesmo tempo. Vozes sobrepostas, cansadas, desesperadas. Pode cobrir meu setor? Só mais um pouco. A gente precisa de você. O relógio da parede travou. O ponteiro dos segundos começou a tremer. 3h17. O hospital inteiro pareceu inspirar fundo. Mark parou em frente ao quadro de escalas. Apontou. Meu nome estava ali. Sozinho. Sem horário de saída. Alguém precisa segurar o turno aberto, ele disse. Se ninguém fica, o hospital para. E isso não é permitido. Eu não concordei com isso, falei. Ele me olhou com algo parecido com pena. Ninguém concorda. Só continua. As paredes pareceram se aproximar. Não fisicamente, mas na sensação. Como se o espaço estivesse sendo reduzido ao essencial. Corredores, plantão, cansaço. Meu rádio chiou. Minha própria voz saiu dele, mais velha, mais lenta. Setor ser coberto. Tudo sob controle. Senti o crachá pesar no peito. Quando olhei, o nome estava desfocado, como se estivesse sendo reescrito. Se eu aceitar, você vai embora? Perguntei. Mark ficou em silêncio por alguns segundos. Eu descanso, respondeu. Ir embora é para quem ainda lembra como é. Fechei os olhos. Pensei em casa. Em manhãs normais. Em relógios que avançam. Arranquei o crachá e joguei no chão. As luzes explodiram em claridade. O som voltou. Alarmes. Passos. Gente correndo. O relógio avançou para 3h18. Quando abri os olhos, Mark não estava mais lá. No dia seguinte, meu nome tinha sumido da escala. Pedi demissão uma semana depois. Mas às vezes acordo às 3h17 com o celular vibrando. Número interno. Quando atendo, só escuto o hospital respirando e uma voz cansada perguntando: Você pode cobrir o turno hoje?